Bom dia, irmãos. Eu lembro aos irmãos que no próximo dia 27, pela manhã, após a nossa escola dominical, nós estaremos recebendo os novos membros da igreja. Então, nós temos o próximo domingo e no outro, se Deus permitir, nós estaremos então realizando a nossa recepção de novos membros, como fazemos todos os anos. Aqueles que têm externado o desejo de serem recebidos como membros, por profissão de fé e batismo, por jurisdição, por transferência, que ainda não conversaram conosco, com o conselho, deverão estar aqui no dia 26, às 4h30 no sábado. Não neste sábado que vem, mas no próximo, véspera da recepção de membros, então deverão estar conosco no conselho para serem ouvidos, para serem instruídos também. Eu lembro aos pais que vão trazer os seus filhos para serem batizados, que nos passem os nomes das crianças, para que elas sejam incluídas no rol de membros não comungantes da igreja. Então, dia 27, se Deus permitir, nós estaremos recebendo os novos membros por batismo infantil, por profissão de fé e batismo, por profissão de fé e também por jurisdição. Eu tenho um convite, relembrar os irmãos sobre as nossas reuniões aos sábados. Nós nos reunimos também como igreja aos sábados às 18 horas. A nossa reunião era às 19, mas foi ano passado, início desse ano, lembro, nós mudamos para, achamos melhor fazer às 18 horas, porque fica mais tranquilo na hora de acabar a reunião, para aqueles que precisam ir de ônibus ou andando para casa, que não sejam tão expostos ao perigo da noite. Então, nós temos as nossas reuniões aos sábados, às 18 horas. Nesses próximos sábados, 2 próximos sábados, nós estaremos aqui assistindo uma aula sobre depressão. Nós estaremos assistindo um vídeo de um irmão que fala sobre esse assunto tão contemporâneo nosso e tão importante também. Como sempre procuramos fazer, a aula será, obviamente, na perspectiva reformada, perspectiva bíblica. E aí eu convido os irmãos, as irmãs, aqueles que puderem vir. Se você já experimentou a depressão ou conhece alguém que passa por esse momento difícil, você possa ajudar. Então você está convidado, convidada a vir nos próximos sábados. Serão 2 aulas. No próximo sábado, dia 19, às 18 horas, e no sábado seguinte, às 18 horas também, no dia 26. E aí depois, ontem nós concluímos a leitura de um livro, e então no dia 2 de novembro nós estaremos dando início à nova leitura do livro Santidade, de J.C. Ryle. Esse livro é antigo, já leram aqui na igreja, mais de 15 anos com certeza, porque eu tenho 14 aqui, então mais de 15 anos o livro foi lido, é um livro clássico, do Bispo Ryle. Então nós vamos iniciar a leitura deste livro Santidade. E todos estão convidados também a participarem dessa reunião. Venham, participem, façam perguntas e cheguem cedo. O objetivo da reunião de sábado também é a comunhão, é a confraternização. Ontem, inclusive, nós tivemos uma tapioquinha feita pelo diácono Ivo, com a ajuda do presbítero Jones, alguns irmãos vieram, foi muito bom, muito agradável. Teve tapioquinha com queijo, tapioquinha com carne seca, tapioquinha com leite condensado, enfim. Então foi bom. Isso não significa que todo sábado vai haver, mas de vez em quando não tem nenhum problema em que façamos isso. E aí, o objetivo é esse, é a confraternização, então quem puder chegar cedo para conversar, para, enfim, viver a comunhão dos santos, é sempre bom nós estarmos aqui. Então eu faço o convite a todos os irmãos que venham às reuniões dos sábados, às 18 horas, sempre nós estamos iniciando. Como brasileiro, nunca às 18 em ponto, né? 18h15, 18h20, mas teoricamente às 18 horas nós estamos aqui reunidos. Veremos 2 vídeos e depois, no terceiro sábado, estaremos iniciando a leitura do
do nosso livro, Santidade. Irmãos, vamos aos estudos, então, com vistas à recepção de novos membros. Como todo ano, nós damos estudos sobre a igreja, sobre alguns pontos teológicos peculiares aos presbiterianos, e aí temos o objetivo, então, de instruir aqueles irmãos e irmãs que estão chegando até nós, e claro que eles têm a necessidade de aprender, de conhecer um pouco sobre a nossa doutrina. E aqueles que já são membros têm a oportunidade de relembrar, de firmar tudo o que nós entendemos acerca da teologia. Hoje, vou falar sobre o batismo, domingo que vem, sobre o batismo infantil. Eu quero fazer algumas leituras bíblicas com os irmãos, o presbítero Zane já leu Atos capítulo 2, nós vamos fazer a leitura de outros textos, mais 3 textos, depois orar, pedir a bênção de Deus e dar início ao nosso estudo de hoje. Quero ler Marcos com os irmãos, o Evangelho de Marcos. Todos esses textos lançam luz, muita luz sobre a nossa compreensão de batismo, compreensão bíblica acerca da doutrina do batismo. Marcos capítulo 16, os versos 15 e 16. Texto bastante conhecido nosso. É o texto da grande comissão. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Romanos capítulo 6, de Paulo menciona qual é o sentido do batismo. Romanos 6, os 14 primeiros versos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Colossenses, irmãos, capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. Paulo está apresentando aos crentes de Colosso a doutrina acerca de Cristo, da divindade de Cristo, da realidade de que ele é a plenitude do Deus vivo. Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao 15,
temos assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, isto é, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, isto é, em Cristo, também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Nós vamos orar, colocar esse momento nas mãos do Senhor e implorar a sua bênção para o estudo. Senhor Deus, Tu és magnífico, Senhor, Tu és grandioso, excelso, bendito de eternidade a eternidade. Tu criaste todas as coisas, Senhor. Tu tens mantido a Tua criação e de forma graciosa, Senhor, apesar do pecado dos nossos primeiros pais, o Senhor se revelou como um Deus condescendente e escolheu Abraão, Senhor, para fazer uma aliança com ele e com a sua descendência. Nós te louvamos porque o Senhor nos incluiu nesse plano, nos fez descendentes espirituais e verdadeiros de Abraão e nos colocou, Senhor, debaixo do teu cuidado, do teu poder. E hoje nós nos encontramos aqui, Senhor, como igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, como Israel de Deus, como povo do Senhor, na comunhão dos santos, Senhor, de forma pública, em observância ao ensino da Tua palavra. E hoje, no dia do Senhor, nós nos reunimos com alegria e te apresentamos, Senhor, esses momentos agora de estudo, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo à luz dos textos bíblicos que lemos, que vamos ler, e que tenhamos a compreensão, Senhor, acurada, verdadeira, acerca da doutrina do batismo, esse sacramento, esse meio de graça que o Senhor ordenou, instituiu para a Tua igreja, Senhor, na nova dispensação da graça. Se conosco, em nome de Cristo, nós te pedimos. Amém. Irmãos, então, disse, o assunto hoje é batismo. Eu quero primeiro definir o que é um batismo, o que é batismo, depois qual é o propósito do batismo e qual é o modo do batismo, de acordo com o ensino da nossa confissão de fé do mestre Cristo, que é o ensino à luz da Escritura Sagrada. Então, a nossa confissão de fé, no capítulo 28, na seção primeira, que trata do batismo, diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus, por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar até ao final do mundo. Então, vamos por parte. O batismo, de acordo com a nossa confissão de fé, capítulo 28, na seção primeira, é um sacramento do Novo Testamento. Sem dúvida, porque nós não vamos encontrar no Antigo Testamento o batismo. O sacramento no Antigo Testamento, equivalente ao batismo, era a circuncisão. Né? Isto é, Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Então, ele creu na promessa de Deus, ele foi imputado por justiça e como selo, ou como sinal
da sua fé, o Senhor instituiu a circuncisão para ele, né, para os crentes da antiga dispensação da graça. Então, lá no Antigo Testamento, quando alguém acreditava no Deus de Israel, professava a sua fé e logo imediatamente a profissão da sua fé era submetido à circuncisão. Apenas os homens, por causa do contexto patriarcal. Então, aquele era o sacramento da antiga dispensação. Quando nós olhamos para a nova dispensação da graça, o Novo Testamento, nós encontramos o batismo como um sacramento. É uma instituição do Novo Testamento, que equivale à circuncisão do Antigo Testamento. Eu vou estar relacionando um pouco mais a circuncisão com o batismo no domingo que vem, quando nós apresentarmos a doutrina do batismo infantil. Como diz a nossa confissão, o batismo é um sacramento do Novo Testamento. E ele foi instituído por Jesus Cristo. Isso está claro lá em Mateus, no final de Mateus. O objetivo do estudo de batismo é elucidar, como eu disse no início, apresentar aos irmãos a nossa doutrina. Nós temos o conhecimento, de fato, dos nossos irmãos batistas. Nossos irmãos batistas têm uma compreensão diferente nossa do batismo. E aí eu falo com muita tranquilidade, propriedade, porque estudei no seminário batista, estudei história dos batistas, confissão batista, estudei ensinos batistas, princípios batistas. E os batistas, nossos irmãos batistas, têm uma compreensão diferente. Para eles, e todos aqueles que advêm da denominação batista, entendem que o batismo cristão equivale ao batismo de João, conhecido como João Batista. Só que, à luz do Novo Testamento, de acordo com a nossa confissão, o batismo cristão foi instituído por Cristo, não por João Batista. João Batista batizou um batismo de arrependimento de pecados. É verdade que o batismo cristão também contém esse aspecto, o arrependimento de pecados. Óbvio. Não é? Um descrente não pode ser batizado. Alguém que não confessa a Cristo, que não tem Cristo como centro da sua vida, que não crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não pode ser batizado. São os crentes que são batizados na doutrina do batismo. Aqui eu estou falando acerca daqueles que podem crer, dos adultos. Marcos capítulo 16, que nós lemos, por exemplo, versos 15 e 16, diz: quem crer e for batizado será salvo. Os versículos de Marcos 16, 15 e 16 não tratam de crianças, tratam de adultos. Quem crê e for batizado será salvo. Por que não fala de criança? Porque se ele falar de criança, então as crianças são condenadas. Porque o versículo diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, se o versículo está falando de crianças, uma criança é condenada, porque ela não crê. Ela não pode crer. E é isso que o versículo diz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o versículo não inclui crianças. O versículo está falando de adultos. O versículo está no contexto da grande comissão. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento de Cristo. Vão e preguem. É o que a igreja tem que fazer. A igreja tem que ir. A igreja tem o ide. Para ser fiel ao texto grego, a igreja tem que ir indo. Porque essa é a ideia do original. Ela sempre está indo. Então, quando a igreja sai, ela prega. E quem crê, então eu creio, eu confesso a Cristo, eu recebo o batismo. Que é o símbolo, nós vamos ver aqui o propósito, é o símbolo exatamente de um arrependimento de pecados. Nós não nos opomos à verdade de que o batismo ele é seguido de uma profissão de fé, mas de uma profissão de fé daqueles que podem professar a sua fé. E voltando à questão de João Batista, o que João Batista prega é um batismo de arrependimento. É verdade que o batismo de João Batista, ele não é da nova dispensação. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o precursor do Messias. Ele é aquele que anuncia o Cristo. Ele é aquele que diz assim: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batiza, mas o batismo dele não é cristão.
João Batista batiza chamando os judeus ao arrependimento. Os irmãos devem lembrar, nós estudamos Levítico e vimos ali alguns rituais de purificação do Antigo Testamento, de lavagem, né, de corpo, de lavagem de elementos. Então, João Batista, ele vem nesse contexto de lavagens que simbolizam a purificação, à semelhança do que ocorre com o batismo também. O batismo, a água do batismo, simboliza a purificação, simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo. E João Batista vem, como eu tenho dito, como um profeta do Antigo Testamento, né? Como o Elias, profetizado no final de Malaquias, como a voz do deserto que clama, como a voz que clama no deserto, né? Então João Batista, ele batiza judeus, chamando os judeus ao arrependimento, e João Batista batiza o Cristo. Quando o Cristo é batizado, ele tem exatamente 30 anos de idade. Era a idade considerada pelos judeus como a idade da fase adulta, madura. Então, aos 30 anos, Jesus é batizado por João Batista. A instituição do batismo cristão ocorre 3 anos depois, quando Cristo ressuscita, Mateus capítulo 28, nós vamos ler o texto, que é conhecido dos irmãos também. E então, Cristo ressuscitado, ele institui o sacramento. João Batista não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo. Mas é Jesus quem diz, vão, preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sacramento do batismo, ele é instituído por Jesus Cristo e não por João Batista. O batismo de João Batista era para arrependimento, para aqueles judeus que vinham demonstrando o arrependimento. Os irmãos lembram como João Batista foi duro na sua pregação. Raça de víbora, convertam-se, mudem de vida, arrependem-se do pecado de vocês. Essa era a instrução de João Batista. Então veja aqui, para ficar bem claro, o batismo de João Batista não é batismo cristão, é o batismo de arrependimento de João Batista. O batismo cristão é instituído por Cristo. Isso fica claro. Então é um sacramento do Novo Testamento, é instituído por Jesus Cristo e deve ser administrado até o fim do mundo, até Cristo voltar. O texto ao qual fiz referência. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é Deus, ele recebeu a autoridade do próprio Deus. Portanto, ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí o que ele disse? Façam discípulos e façam isso batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só apenas batizando, né, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui está a instituição do batismo cristão. Se nós queremos falar de batismo cristão, nós temos que começar por Cristo. É Cristo quem institui o batismo. É Ele quem diz, olha, vocês têm que evangelizar, vocês têm que pregar, e todo aquele que crê deve ser batizado. Porque quem não crê é condenado. Essa é a instituição. Sobre o propósito, irmãos, do batismo. Qual é o propósito? Vejam que há no mínimo 2 propósitos aqui. Primeiro propósito, ainda estou na nossa confissão, no capítulo 28, na seção 1ª. Propósito do batismo. Admitir solenemente a pessoa batizada na igreja visível. Então vejam, eu vou falar ainda, o aspecto da regeneração, da mudança de vida, da confissão de pecados, do arrependimento é um aspecto. Há outro aspecto que é o de admitir solenemente a pessoa batizada na igreja visível. Eu vou desenvolver um pouco mais. Também tem o propósito de servir de sinal e selo do pacto da graça, da união da pessoa com Cristo e da consagração da pessoa batizada. Então veja, admitir solenemente a pessoa batizada na igreja visível. Eu fiz referência já no início sobre a igreja no Antigo Testamento. Nós não entendemos que a igreja começa em Cristo. A igreja, ela é o povo de Deus. Ela é aquele grupo que Deus escolheu antes da fundação do mundo para salvar dentre a humanidade pecadora, caída em Adão.
E Deus então manifesta a sua graça no decurso da história humana. E ele então fez o pacto com Abraão. E então, tendo feito o pacto com Abraão e dizendo a Abraão, eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência, qual é o sinal? É a circuncisão lá no Antigo Testamento. É um selo para que aquela pessoa seja conhecida. Até hoje, um judeu, né, tem a marca da circuncisão, porque eles não conhecem a Cristo. Então, eles ainda defendem a circuncisão. Paulo vai dizer que a circuncisão não tem poder nenhum, não tem valor nenhum, porque o sinal agora não é a circuncisão. Né? Cristo instituiu o batismo como um selo, uma marca da pessoa que creu. A semelhança do que ocorria no Antigo Testamento, mas com a circuncisão. Então, se alguém adentrasse a igreja, fosse admitida a igreja no Antigo Testamento, ela receberia um selo, um sinal. Né? E esse sinal era a circuncisão. Era o sinal de entrada na comunidade da aliança. E é o mesmo raciocínio, agora em administração diferente, mas é o mesmo raciocínio. Quando alguém entra na igreja, vamos pensar aqui, num homem ímpio, adúltero, incrédulo, ateu. Ele não faz parte do corpo de Cristo. E ele confessa a Cristo. Ele conhece o Evangelho, ele entrega a sua vida a Cristo, ele confia em Cristo, ele confia em Deus, e ele diz assim, eu entrego a minha vida a Cristo. Qual é o selo? Qual é a marca? Qual é o sinal de entrada na igreja? O batismo. Então ele vai ser selado, ele vai ser confirmado e ele vai receber o batismo como marca, como entrada agora na aliança, na comunidade da aliança. Mas não apenas esse aspecto. Né? Esse é um aspecto que nós ensinamos aos nossos filhos. Mas o outro aspecto também deve ser ensinado, porque senão nós vamos virar católicos romanos. Os católicos romanos acham que o batismo transforma alguém em crente. Nós não cremos nisso. O batismo não transforma ninguém em crente. A água do batismo não tem poder nenhum de tirar uma pessoa de uma condição pagã para uma condição de cristã. Isso é doutrina católica romana. Não é doutrina reformada, não é doutrina bíblica, não é doutrina genuinamente cristã. Eu dizia, esse é um aspecto. Mas há o segundo aspecto. Antes de ler o segundo aspecto, pois em um só Espírito, um versículo que lança luz, né, e que fundamenta a compreensão da confissão de que o batismo tem esse propósito, de admitir a pessoa batizada na igreja visível. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Paulo está dizendo o quê? Que nós somos um corpo, existe um corpo, e a igreja é o corpo de Cristo. E nós adentramos a igreja, nós fazemos parte da igreja visível, obviamente, da igreja instituída, não é quando nós recebemos o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo quando somos batizados, porque João Batista tinha dito, eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo cristão é o batismo do Espírito Santo, na compreensão reformada. Quando alguém é batizado, então alguém é batizado também pelo Espírito Santo, recebe o selo do Espírito Santo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Que judeus, gregos, escravos livres, toda a classe de pessoas, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas eu dizia, o segundo aspecto, servir de sinal e selo do pacto da graça. Dizia, devemos ensinar o primeiro aspecto. Para que alguém adentre a igreja, é necessário uma marca, um selo, para fazer parte da igreja. É um sinal visível da realidade invisível. Mas serve também de sinal e selo do pacto da graça, isto é, de tudo aquilo que nós recebemos em Cristo. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, verso 11, ele diz, veja um argumento de Paulo, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia circuncidado. Então, Abraão primeiro creu, lhe foi imputada a justiça, e como selo, marca, carimbo, Deus circuncidou. Disse Abraão, você tem que circuncidar. É a marca visível da fé. Não é? Mas Paulo está falando sobre a justificação da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados,
a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Embora Paulo esteja falando do sinal visível da circuncisão, embora ele use esse argumento, ele se refere à realidade espiritual da imputação da justiça de Cristo em Abraão por intermédio da fé. Então, Paulo está falando, veja, de realidades espirituais, do pacto da graça, do pacto que Deus fez com o seu povo. Deus fez um pacto e fez uma aliança de ser Deus e o Deus dos descendentes de Abraão. Essa realidade é espiritual. Então, o batismo no Novo Testamento aponta também para essa realidade espiritual. Por isso, nós temos lido, serve de sinal e selo do pacto da graça que Deus fez conosco. Porque nós fazemos parte da comunidade da aliança. Deus tem um pacto com o seu povo. É o pacto da graça em Cristo. E o batismo aponta para essa realidade espiritual. Outro texto, Colossenses 2, 11 e 12, que eu li no início, onde o texto é muito claro que Paulo diz, olha, vocês foram circuncidados. Nós fomos circuncidados? Sim. Como? Pelo batismo. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão cristã, o texto grego dá essa ideia, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo, é o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, que deixa claro que o batismo do Novo Testamento equivale à circuncisão do Antigo Testamento. É disso que Paulo está falando. Nele, vocês, colossenses, foram circuncidados. Como? Não pela circuncisão de mãos humanas, mas pelo batismo, pelo sepultamento no batismo, isto é, a morte, a limpeza, a nova vida por meio do batismo. Veja, a realidade é espiritual. Então, o batismo cristão, ele serve de selo do pacto da graça. Serve de sinal e selo também da união da pessoa com Cristo. Gálatas 3, 27 a 28, Paulo diz, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Claro, se Deus fez um pacto conosco, a semelhança do que fez com Abraão, nos justificou mediante a fé, não por obras, nos justificou, nos imputou a justiça de Cristo, então agora nós somos um com Cristo. Então o batismo também aponta para essa realidade. Ele é um selo, né, do pacto da graça e da nossa união com Cristo, uma união real. Em Romanos capítulo 6, texto que também li, Paulo diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo está, repito, falando da realidade espiritual da morte para a qual o batismo aponta. A limpeza, a água. Quando nós falarmos do modo, eu vou voltar a Romanos 6 para elucidar algumas coisas aos irmãos. Continuando sobre o propósito, de acordo com a nossa confissão, nós lemos ainda que o propósito do batismo é servir de sinal e selo da consagração da pessoa batizada. Óbvio. Se Deus fez o pacto com graça e nós fomos unidos a Cristo, qual é a consequência disso? É que nós temos de viver para Deus. Viver de forma santa para o Senhor. Porque se eu defendo o pacto da graça que Deus fez comigo, se eu defendo que eu sou um com Cristo, mas eu vivo no pecado, então toda essa doutrina, ainda que seja bíblica, ela não tem valor nenhum, porque vai haver uma contradição de realidade. O pacto da graça e eu estar unido a Cristo me leva a uma vida de santificação, de consagração a Deus. Por isso que Pedro disse, quando aqueles homens perguntaram a Pedro, depois do grande sermão dele, depois do derramamento do Espírito Santo, o que nós vamos fazer? Pedro disse, arrependam-se. Vocês têm que se arrepender. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Mais um texto que mostra batismo e dom do Espírito Santo juntos. Vocês serão batizados e receberão
o dom do Espírito Santo. Mas antes tem que fazer o quê? Tem que se arrepender. Porque se alguém, tendo a possibilidade de se arrepender, não apresentar arrependimento, não deve ser batizado. Não deve receber o selo, porque não terá sentido nenhum. Nenhum, se não houver uma vida de santificação. Quando Pedro escreve a sua primeira epístola, capítulo 3, verso 21, ele diz: o batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É só um símbolo, é uma ordenança de Cristo. É um sacramento, porque confere graça àqueles que estão sendo batizados, que recebem o Espírito Santo, como nós vimos aqui com os textos bíblicos. E Pedro diz, não é uma remoção da impureza do corpo, né, mas é uma consciência nova, é uma compreensão nova, uma vida nova, é uma conversão, na verdade, de mente. Só para ratificar o que nós lemos, o nosso breve catecismo de Westminster, pergunta 94, o que é o batismo? Responde assim, batismo é um sacramento no qual o lavar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Pergunta resume tudo aquilo que a nossa confissão explica no capítulo 28. Sobre o modo do batismo. Aqui é outro assunto, onde nossos irmãos batistas divergem de nós. Para eles, o modo correto, o único modo correto de batismo, ou o único modo aceito de batismo é por imersão. Essa é a compreensão deles. Tanto que quando algum presbiteriano, não sei se em todas, mas pelo menos na maioria das vezes que já ouvi, quando um presbiteriano se torna batista, ele é rebatizado. Não é aceito o batismo dele por meio da aspersão. O de infante é bem mais compreensível, não é? Não entendem a doutrina da aliança, do pacto, não veem a continuidade entre Antigo e Novo Testamento, mas veem uma ruptura, e se há uma ruptura de fato, não há como compreender o batismo infantil. Mas eles não apenas fazem isso, rebatizar alguém que foi batizado na infância, mas eles rebatizam alguém adulto, que foi batizado na igreja presbiteriana, que confessou a Cristo e que recebeu um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo assim, eles dizem não vale o batismo. E aí vocês têm que ser rebatizados, porque o modo correto de batizar é por imersão. Eu digo isso porque nós somos rodeados de batistas. Né? São pouquinhos os presbiterianos, como eles são uns gatos pingados que são presbiterianos no nosso contexto. Batista é assembleiano, assembleia é batista na sua origem. Né? Então nós estamos rodeados de credobatistas e de irmãos que entendem que o modo correto do batismo é por imersão. E aí nós temos o objetivo sempre de esclarecer aqueles que chegam até nós. Até porque, como vai ficar claro aqui, nós não temos nenhuma oposição ao batismo por imersão. Nenhuma. Inclusive, eu fui batizado por imersão porque eu não sou filho presbiteriano. Né? Mas eu não fui rebatizado quando cheguei aqui, como outros não foram rebatizados quando chegaram aqui também. Ainda no capítulo 28 da Confissão, que trata sobre o batismo, nós lemos assim, não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão, por derramamento de água ou por salpicar água, né? Só molhar. Por quê, irmãos? Porque o batismo é uma lavagem com água. E a água é um símbolo universal de limpeza, todos nós sabemos disso. Desde a antiga dispensação da graça, foi lá em Israel, um dos ritos de purificação era a água, porque a água simboliza limpeza. Então, o modo do batismo para nós tem que ter água, obviamente. Mas o argumento dos irmãos batistas é que o termo baptizo, o verbo grego baptizo, o substantivo baptismos e os que derivam dele, todos, de acordo com a compreensão batista, afirmam, todos eles afirmam que esses termos indicam imersão. Só que a palavra batismo não tem um sentido único. Um bom dicionário grego mostra que batismo, baptizo, ou baptismos, né, significa derramar sobre,
lavar, limpar, tingir, manchar, imergir parcialmente ou imergir totalmente. Poderia trazer, não é, algum dicionário grego e mostrar para os irmãos, mas a afirmação está aqui. Um bom dicionário grego, né, mostra que o termo baptizo, baptismos, tem esses significados aqui. E quando nós lemos os textos bíblicos, nós encontramos algumas possibilidades de interpretar o termo baptizo. Palavras relacionadas a batismo podem ser compreendidas, primeiro, como se tivesse havido uma imersão, de fato, total ou parcial, nós irmãos batistas dizem. Então, é possível que tenha havido uma imersão? Sim. Mas outros, fica claro que não houve imersão, e outros, muito mais provavelmente, houve efusão, ou um derramamento, ou salpicar de água. Suposta imersão. Vamos lá, para alguns textos que pode ter sido por imersão, né? Mas é só suposição com base apenas no vocábulo grego. Só no vocábulo grego, porque essa é a compreensão batista. Então, toda vez que aparece baptizo, ou algum verbo equivalente, ou um substantivo equivalente, foi imersão, eles afirmam, por causa do vocábulo, mas nós já vimos que nem sempre é assim. Suposta imersão, Mateus 3,16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Está vendo? Foi por imersão. Bom, mas o texto não está dizendo que foi por imersão. Não, mas está dizendo que ele saiu da água. Sim, mas ele podia estar na água e João Batista pode ter derramado água na cabeça dele. Pode. Inclusive as figuras dos 3, 4 primeiros séculos, os irmãos vão encontrar as figuras cristãs de Cristo em pé dentro da água e João Batista derramando água sobre a cabeça dele. É possível, não é? A não ser que eu diga que só o termo significa imersão. Aí, ok. Se o termo significa imersão, ele foi imergido. Mas nada mais nos dá... É possível? É possível. Outro texto também que eles usam. Atos 8, 37 e 38. Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. É outro versículo que pode ter sido por imersão. Nós não dizemos, não, é impossível. Olha, mas o texto não está dizendo que houve imersão. Eles desceram a água, né? Desceram a ribanceira e tinha água lá. Bom, não tem nenhum problema se tivesse sido por imersão para a gente. Mas há outros textos que fica quase impossível ter sido por imersão, né? Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como será esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Será que alguém seria imerso no Espírito Santo? Será que alguém seria imerso no fogo? Sem dúvida que a linguagem é figurada. Mas a ideia de um batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma ideia vinda do alto para baixo, né? É Deus quem vai batizar. Então, no caso de um batismo com o Espírito e com fogo, não pode ser por imersão. É impossível ser por imersão esse batismo. Lucas 11:38. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado. Aí eu coloquei o verbo aí do lado dos irmãos, baptizo. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Essa é a versão, a nossa versão traz esse verbo lavado, mas o verbo grego é baptizo. Então poderia ter sido traduzido assim: o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se batizado antes de comer. Soaria estranho, não é? Mas estaria correto. Seria transliterado fielmente. Né? Mas Jesus não tinha se batizado antes de comer. E aí, se nós entendemos que batismo sempre é imersão, então nós temos que inferir que antes de comer, Jesus e os judeus iam e davam um mergulho, ou alguém imergia antes de comer. Sempre antes de comer, alguém tinha que ser imerso na água para comer, o que não tem muito sentido. Por isso, a nossa tradução traduziu bem. Lavado, porque era apenas lavar o quê? Provavelmente as mãos, como tinha que lavar. Ah, imergiu a mão? Bom, pode ter imerso a mão, mas pode também ter só jogado água uma na outra. Né? Então, não tem nenhum problema. Eu digo, nós não temos problemas com a imersão.
Só queremos dizer que também é possível não imergir, olhando para o termo grego batismo. Marcos 7,4. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar, novamente o verbo batismo. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Qual é o substantivo que aparece lá? Baptismos. O texto está dizendo que copos, jarras e vasos de metal e camas eram batizados. Opa, a mão lá dava para entender que podia até submergir, não é? Era possível que a mão fosse submersa e fosse lavada. Mas Jesus, antes de comer, mergulhar, é um pouco mais improvável. E aqui, muito menos provável. Porque fala de copos, jarros. Copo dá, jarro também, vaso também, mas cama já é um pouco mais difícil. E aí o texto está fazendo referência exatamente aos rituais do Antigo Testamento de purificação, defendido pelos judeus, né, que estavam acusando Cristo e os discípulos de não observarem os ritos de limpeza e de purificação. E há outro caso, como eu disse, que é muito mais provável que tenha havido aspersão. Atos 9, 18. Por quê? Porque Atos 9, os irmãos conhecem bem o texto, trata da conversão de Saulo, transformado em Paulo. Os irmãos lembram que no caminho de Damasco, o Senhor alcançou Paulo, Paulo ficou cego, e o Senhor disse a Paulo que ele deveria ir à casa de Ananias. E o Senhor apareceu a Ananias e disse, olha, Ananias, Saulo vai bater a sua porta, abra a porta para ele e receba-o como cristão. Então nós lemos ali em Atos 9, 18 que imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A não ser que Ananias tenha conduzido Paulo até um riacho. Bom, pode ter sido? Pode. Mas o texto não está dizendo que foi isso. Se ele não desceu para um riacho, deveria ter um tanque lá, na cozinha dele, ou alguma coisa assim. E aí, então, Saulo foi batizado, desse tanque, para que tenha sido submerso. Mas é muito mais coerente pensar, tinha um pouquinho de água, molha a cabeça dele, e pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tendo água, tendo confissão de pecados, arrependimento, tendo água e alguém para batizar, houve o batismo de Saulo, transformado em Paulo. Outro texto. Contra esse aqui não há argumentos. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram o quê? Batizados. Quem foi batizado? Todos os crentes de Israel que estavam atravessando o Mar Vermelho. Foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O termo é baptizo. Carson, um dos teólogos que nós admiramos, Batista, porque nós admiramos também os teólogos batistas, mas Carson diz, esse batismo foi um batismo a seco. Ok, tudo bem. Ele está dizendo que foi um batismo a seco. Para ele foi um batismo a seco, com todo respeito ao Dr. Carson. Mas ele diz que foi um batismo a seco. Mas nós lemos aqui que Paulo diz que eles foram batizados no momento em que eles estavam atravessando o Mar Vermelho. Então, todos em Moisés foram batizados. O interessante é que quem foi submerso naquele mar? Os egípcios foram submersos naquele mar. O mar cobriu os egípcios. Os israelitas só receberam umas gotinhas de água enquanto estavam passando. E o texto diz que eles foram batizados. Estou falando do termo, né? Claro que não é um sacramento do batismo. O sacramento do batismo é neotestamentário, instituído por Cristo. Mas estou argumentando sobre o termo baptizo. Os irmãos batistas dizem que significa submergir. Mas aqui não pode ser submergir. Não pode ser imersão. Não pode ser.
O que significa, irmãos? Que o modo de administrar o batismo é relativo para a gente. Um como o outro, não tem problema. Quando eu estava no seminário, o pastor Josué Lima dizia que podia ser batizado até com um balde d'água. Não tinha nenhum problema. E é verdade. Com pouco ou muita água, isso não tem relevância. Porque o batismo simboliza a purificação. A validade deste sacramento não depende da quantidade ou do modo como a água é aplicada. O mais importante é a fórmula do batismo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é mais importante. É a fórmula do batismo. É em nome de quem nós estamos sendo batizados. Tem que ser na Trindade. Por quê, irmãos? Porque ao sermos batizados, afirmamos que somos discípulos da Trindade. Deus Pai nos elegeu para a justificação por meio do seu Filho Jesus Cristo e para a santificação do seu Espírito Santo. Esse é o significado de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que importa para nós, é a fórmula. Será que isso é uma linguagem, será que isso é uma compreensão do modo do batismo presbiteriana? Nós sabemos que o presbiterianismo surgiu na época da Reforma Protestante com John Knox, na Escócia. Será que essa compreensão é presbiteriana? Nós não podemos ignorar que o rebatismo dos nossos irmãos batistas surge na época da Reforma Protestante. Eu sempre esqueço o nome do outro, é Smith, e o outro eu não lembro agora, que eram da igreja anglicana, eram anabatistas, faziam parte de alguma denominação lá da época da Reforma. Anglicana, não. Inglaterra, não lembro. Anglicanos, né? Então eles, e aí pensaram, espera aí, não valeu esse nosso batismo aqui por dispersão, nem infantil, vamos nos batizar de novo. É aí que começa a história dos batistas. É exatamente nos anabatistas da Reforma Protestante. Mas o pensamento de batismo por aspersão, nós encontramos no Didaquê, século II, anos 145 a 150 depois de Cristo, um documento de Didaquê, no capítulo 7, diz assim sobre o batismo. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Se na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejam, Knox não era nem nascido aqui. A igreja presbiteriana nem existia aqui. Nem a igreja católica romana existia aqui. Era a igreja católica, era a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. E esse documento de Didaquê indica, na falta de uma ou de outra, uma água corrente, uma água fria, uma água, enfim, derrame água 3 vezes sobre a cabeça. Isso é suficiente para o batismo. Porque essa é uma compreensão bíblica. Veja que a ênfase no Pai, no Filho e no Espírito Santo é a fórmula. O batismo tem que ser com água. Se tem água, se tem arrependimento, alguém que se arrependeu, domingo nós vamos viver, junto com seus filhos, mas isso é domingo que vem. Estou falando dos que podem crer. Então, tendo água, tendo confissão de pecado, tendo alguém que batiza com água. E o Didaquê continua ainda, dizendo, antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando em jejum de 1 ou 2 dias. É uma boa instrução, né? É uma boa instrução. Não seria ruim, não, se nós jejuássemos antes do nosso batismo. Tanto o pastor, que vai administrar o sacramento, como aqueles que vão ser submetidos ao sacramento. Não tem nada antibíblico aqui. Nada. Também não é um mandamento inspirado. Estou dizendo, é uma boa instrução. Não deixa de ser uma boa instrução. Para concluir, irmãos, só resumindo os pontos que nós consideramos. Primeiro, ao sermos batizados, assumimos o compromisso de vivermos de modo santo ao Senhor. Isso deve ficar para nós. Bom? O batismo ele é um sacramento, nós entendemos que é um sacramento. O termo sacramentum do latim, que aparece no texto latino, vem do grego mysterium,
que significa algo invisível que não era revelado e que passou a ser revelado. Esse é o sentido do termo grego mistério. A tradução para o latim foi sacramentum. E por isso a Igreja Reformada, como a Igreja Católica, né, usa o termo, embora a compreensão seja distinta, bastante distinta, mas nós entendemos que é um sacramento, nós recebemos graça de Deus por meio desse sacramento, mas é uma ordenança, nós irmãos batistas entendem que é uma ordenança também, porque Cristo ordenou, nós não tiramos o aspecto da ordenança, óbvio, e nós não podemos ser católicos romanos, tá? De achar que o batismo ele tem algo mágico e que basta se batizar. Não. O batismo simboliza um compromisso nosso. Ele aponta para esse lavar regenerador. Como nós vimos, o propósito dele é inserir na igreja visível, mas é também selar, né, servir como selo do pacto da graça, da nossa união com Cristo e da nossa responsabilidade de vivermos em santidade para Ele. Esse é o propósito do batismo. Então, aqueles que vão ser batizados, né, tendo professado a sua fé, devem entender isso, que agora eu sou do Senhor, eu devo viver para o Senhor, de modo digno, santo ao Senhor. Não há na Bíblia Sagrada nenhuma referência que diga explicitamente que o batismo deve ser por imersão. Não há. Quem tem que provar isso são os nossos irmãos batistas, não nós. Eles que têm que provar, eles que têm que pesquisar e dizer assim, está aqui, está claro. Mas não há na Bíblia nenhuma referência que diga explicitamente que o batismo deve ser por imersão. E por isso, como demonstrei, para nós é irrelevante isso. Né? Se é por imersão, se é por aspersão. É muito mais prático por aspersão. Né? É muito mais prático. No dia 27, o diácono Silas vai trazer o negocinho bonitinho aí, uma tigela com água, e nós vamos batizar. Porque senão nós teríamos que fazer um tanque aqui, ou lá no estacionamento, ou coisa parecida. Né? Ou irmos para um local onde tem praia, riacho, coisa parecida. Então é muito mais prático a questão da água como símbolo da purificação e da limpeza daqueles que são submetidos ao batismo. Para terminar, afirmamos pelo batismo que somos submissos a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Essa é a nossa compreensão. Existem algumas seitas que batizam apenas em nome de Jesus, com base lá no texto que nós vemos de Atos. Como se o batismo tivesse de ser apenas em nome de Jesus. Na verdade, ali em Atos, o que há é um resumo do batismo apenas. Né? Obviamente que houve o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é a ordenança de Cristo. Os apóstolos não batizariam diferente de Cristo. Eles batizariam como Cristo havia ordenado. Nós professamos a nossa crença, e não apenas a crença, mas a submissão à Trindade Santa. E por isso nosso batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe, irmão. Domingo que vem, na continuidade do assunto, e aí assim como esse assunto lança muita luz sobre o batismo infantil, também o contrário é verdadeiro. Quando nós estudarmos sobre o batismo infantil, nós vamos entender muito sobre também o batismo como uma doutrina bíblica. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico para nós louvarmos a Deus. Depois vamos orar, impetrar a bênção apostólica e encerrar a nossa escola dominical. Livro de Cânticos, número 29.